Muito boa noite, seja bem-vindo. A tecnologia trouxe uma nova forma de trabalho, a atividade à distância, que pode ser desenvolvida a qualquer hora e em qualquer lugar. Hoje, milhares de trabalhadores cumprem as tarefas do dia a dia, longe centenas e até milhares de quilômetros da empresa. É que com as facilidades de conexão, as pessoas conseguem resolver assuntos do emprego sem precisar estar na empresa. Um exemplo é o teletrabalho, uma forma de trabalho exercido à distância, de maneira independente. Mas afinal, quais são as vantagens e as desvantagens do teletrabalho? Uma pesquisa da Faculdade de Direito da UPF estuda a norma mais eficaz nas garantias dos direitos trabalhistas no teletrabalho. E eu convido você para acompanhar a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. A tecnologia digital provocou profundas mudanças de comportamento. Hoje se estuda de forma diferente, se relaciona através das redes sociais e até mesmo se trabalha à distância. Diferentes tarefas que antes exigiam a presença do trabalhador no local de trabalho, hoje podem ser feitas de qualquer lugar sem nem mesmo sair de casa. É o chamado teletrabalho, onde o empregado é contratado para executar o serviço em sua própria casa, mesmo que esteja em outra cidade ou país. Para o professor Adriano Teixeira, as novas tecnologias como a internet trouxeram novas formas de trabalho e de estudo. O bom desenvolvimento do trabalho não depende do funcionário estar na empresa ou não, depende de outros fatores. Então, as grandes empresas de tecnologia não exigem mais que o funcionário esteja na empresa. Ele tem metas a cumprir dentro de um nível de qualidade mínimo exigido e ele faz isso de onde ele quiser, no momento em que ele quiser. A possibilidade de trabalhar à distância também facilitou que profissionais montassem seus próprios negócios em casa. Este é o caso de Jason Schmidt, que trabalha em casa com websites. Na parte de lidar com família, que não sabe, às vezes não tem essa vivência, né, de você, a pessoa está em casa trabalhando, é difícil separar uma coisa da outra, né? Questão de horário, a gente precisa ter uma rotina, né? Você precisa ter bastante disciplina no horário, hora para acordar, hora para começar a trabalhar, das atividades que você vai desenvolver. Trabalhar em casa tem as suas vantagens, como não pegar o trânsito, não ter horário fixo, entre outros benefícios, mas também tem as suas desvantagens, principalmente quando não conseguimos separar o trabalho do descanso e do lazer. Ou seja, quando não precisamos registrar a entrada e a saída do trabalho, como saber quantas horas trabalhamos ao dia? Não é uma questão só de trabalhar em casa, é uma questão de como é que são as metas, o que é preciso fazer, como se organiza esse trabalho. Então o trabalho, quando ele se dá num ambiente isolado, em casa, ocorre muitas vezes de o trabalhador perder, de certa forma, parte daquilo que é fundamental no trabalho no ser humano, que é o trabalho coletivo. Pensando nessa proposta, um projeto de pesquisa do curso de Direito da UPF busca estudar a norma mais favorável como garantia de eficácia dos direitos humanos trabalhistas. Mais sobre este projeto você confere agora no estúdio. Bem, para tratar então dos direitos trabalhistas no teletrabalho, eu recebo no Universidade Aberta de hoje a coordenadora do projeto de pesquisa, a professora Mayra Angélica Dalconte Tonial. Seja muito bem-vinda, professora. Boa noite, muito obrigada. É um prazer e uma satisfação todo meu estar hoje nesse momento, podendo divulgar um pouquinho mais do nosso trabalho, das nossas pesquisas e conversar sobre um assunto tão novo que é o teletrabalho e da mesma forma tão envolvente, né? Porque você pode observar pela reportagem que são as diversas ciências que estão preocupadas com o aparecimento desse novo fenômeno, né? Justamente, com as inovações tecnológicas, professora, é o trabalho vindo até o trabalhador. Exatamente. Se você fizer uma observação sobre o mundo do trabalho, né, como as relações de trabalho evoluíram, por um determinado período era necessário que empregado e empregador estivessem sob o mesmo chão de fábrica para que a relação de trabalho
se firmasse. Hoje isso já não é necessário. A tecnologia propiciou que muitos trabalhadores pudessem prestar o serviço na sua própria residência ou aonde quer que desejem prestar esse serviço. E isso é recente? Isto é recente. É recente por vários fatores, né? É recente pelas facilidades que a internet nos propicia, porque também é necessário que este trabalhador tenha um método e uma conexão segura para que ele possa prestar a sua atividade a contento para o seu empregador. É inovador porque a relação de trabalho como um todo tem mudado o seu perfil. E para o direito, o interessante é como isso tem se desenvolvido sobre um aspecto legal. Porque você pode observar, né, nas falas dos outros colegas que a computação trata o fenômeno do teletrabalho sob uma ótica mais da computação, né? Como esses dados são fornecidos, transmitidos, como se dá essa relação de trabalho e principalmente porque nesses segmentos de programação a gente tem muito o trabalho prestado à distância. É uma das principais profissões onde a gente encontra o teletrabalho. Muito, muito, muito. A sociologia, que eu vi que também se manifestou, tem se preocupado como as relações sociais transitam nesse novo fenômeno. A psicologia também tem se preocupado, porque ao passo que o trabalhador pode compreender que trabalhar na sua residência seja muito bom, muito propício, muito adequado, porque está no seu ambiente familiar, está no seu local aonde se sente aconchegado, isso também pode gerar um certo desconforto à medida que ele também vai se isolando, né? E nós tivemos já aqui no Brasil algumas experiências de grandes empresas que convidaram os seus funcionários a fazer uma experiência de trabalho a domicílio. Por um lado, alguns funcionários adoraram, porque não pegam trânsito, não pegam congestionamento, não precisam se dirigir à empresa. Se quiserem trabalhar de pijama, trabalham de pijama. Que é bem legal. É uma facilidade. Muitos estão perto da sua família, né? E outros entenderam que foi extremamente nocivo essa experiência porque se sentiram isolados, não puderam compartilhar experiências com os colegas de trabalho. Muitos se sentiram invadidos na privacidade do seu ambiente familiar, porque se você não tiver uma nítida distinção do que é meu trabalho, do que é minha família, muitas vezes essa linha tênue acaba... A questão da disciplina, da organização, o fato Exatamente. de você estar inserido no trabalho dentro da sua própria casa, dificulta um pouco esse entendimento, né? Com certeza. E muitos preferiram retornar à sede do empregador porque não se adaptaram à experiência de trabalhar em casa. Mas nós temos observado, e neste projeto de pesquisa que nós falaremos no segundo bloco, a gente tem acompanhado alguns empregados, alguns trabalhadores que estão inseridos nesse sistema de teletrabalho e que têm tido a possibilidade de morar em vários países, prestando serviço ao mesmo empregador, vivendo experiências diferenciadas e estão muito felizes. Ele é agregador, ele vem ao encontro das inovações tecnológicas, mas ele também agrega justamente esse novo perfil de trabalhador que se cria, que a gente vem observando. Exatamente, esse novo perfil de trabalhador, né? E neste aspecto que eu acho que o mercado de trabalho, ele está muito receptivo aos trabalhadores mais jovens, mais dinâmicos e que têm essa vontade, né, de viver novas experiências. Me parece que pelas nossas pesquisas a gente tem diagnosticado esse perfil de trabalhador nesse tipo de segmento. Ou seja, então o perfil mais jovem, ele está buscando mais o teletrabalho. Há uma explicação, digamos assim, no âmbito do direito do porquê isso acontece? As nossas pesquisas são incipientes ainda, mas a gente tem observado que à medida que você pode prestar o seu serviço no local onde você desejar, tem permitido uma mobilidade muito grande desse trabalhador que quer morar na praia em um determinado período, que quer subir a serra em outro
em outro período, que deseja vivenciar e viver em vários países diferenciados, porque aí incide um conflito de normas jurídicas que a gente tem procurado pesquisar o assunto. Então, me parece que é esta ideia de viver novas experiências que tem feito que o teletrabalho vá ao encontro destes trabalhadores mais jovens. Professora, se eu me imaginar buscando justamente essa modalidade do teletrabalho, o que eu preciso observar quando eu trato de uma relação com uma empresa que oferece então essa modalidade? Que relação precisa ser levada em conta? Exatamente. Veja só, o processo legislativo das normas relativas ao teletrabalho, ele está ainda em construção no nosso país. Nós temos um projeto de lei de 2008 que com certeza será muito agregador para a resolução destes problemas e ainda estamos caminhando, né, numa base legal sólida em relação ao teletrabalho e em relação a essas novas formas de prestação de serviço. Imagino que o trabalhador ele tem que ter muito cuidado com essa questão da jornada de trabalho, que ele tenha que ter muito cuidado quando pactuar o seu contrato de trabalho sobre normas atinentes à sua própria segurança, né, na realização do trabalho. Imagino que ele tenha que ter cuidados na própria pactuação do contrato como um todo, aquilo que a gente chama de núcleo duro do contrato de trabalho, né? Ou seja, preciso saber meus direitos, preciso saber meus deveres, preciso saber o local da prestação do serviço, preciso saber da forma como ele vai ser prestado, das minhas funções específicas, para que essa relação seja a mais agradável possível a ambas as partes, tanto ao empregado quanto ao empregador. Porque o empregador sabe que o empregado que produz bem é o empregado satisfeito e ele vai ter ciência disso à medida que ele observar a produtividade deste empregado que ele está contratando, e o empregado, por sua vez, também estando satisfeito com as condições de trabalho, prestará um trabalho a contento, adequado, e assim o direito do trabalho atinge, né, o seu objetivo principal. Tá certo. Essa pesquisa, ela na verdade trata do teletrabalho transnacional, que é justamente o teletrabalho no exterior. Eu vou querer saber logo mais de que forma então vocês estão abordando essa questão de outros países, né? Como que se dá essa relação Brasil, Estados Unidos, Portugal, enfim, mas logo mais então no próximo bloco. Pode ser? Pode ser, com certeza. Tá ok, então. Universidade Aberta faz agora então um rápido intervalo. Fique com a gente. Universidade Aberta de hoje fala sobre o teletrabalho transnacional. O assunto é tema de uma pesquisa desenvolvida pela Faculdade de Direito da UPF, que estuda a garantia de eficácia dos direitos humanos trabalhistas nessa forma, então, de trabalho. Está comigo aqui no estúdio, então, a coordenadora desse projeto de pesquisa, Mayra Tonial. Professora, a gente deixou em aberto, justamente no primeiro bloco, essa questão que é justamente o foco, então, o teletrabalho no exterior. Vocês estão pesquisando essa relação fora do Brasil. Exatamente. Veja só, o assunto teletrabalho sempre foi objeto das nossas pesquisas junto ao Grupo de Direito de Trabalho da Universidade de Passo Fundo. No entanto, em conversas com a professora Manuela Bittencourt, que também é uma das professoras que trabalha nesse projeto, nós começamos a nos questionar sobre um tipo especial do teletrabalho, que é aquele que envolve empresas transnacionais e que envolve trabalhadores brasileiros, né? Quais são os critérios aplicáveis a um possível impasse na relação de trabalho? Será que o critério vai ser o da nacionalidade? É brasileiro, aplica-se as leis do domicílio? Será que é o do local da contratação? Foi contratado aqui, então são as normas brasileiras? Ou foi contratado nos Estados Unidos, as normas norte-americanas? Ou é o local da prestação dos serviços? Tendo em vista que seria estranho você ter vários trabalhadores de várias nacionalidades e aplicar normas diferenciadas a cada um deles, até pelo princípio da igualdade, né, que é uma das bases da Organização Internacional do Trabalho.
Então nós começamos a discutir esse assunto e nos veio a ideia de realizar esse, né, projeto de pesquisa. Que é recente. Que é recente, e mapear todas as decisões, né, já existentes no Brasil e fora do Brasil sobre este conflito de normas. O que se vem percebendo, então? O que se vem percebendo é bastante interessante, porque veja só, até o ano de 2012, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o nosso órgão que regulamenta, né, judicialmente as relações de trabalho, que é o nosso Tribunal Superior, vinha decidindo que as normas aplicáveis à relação de trabalho, neste caso, eram as normas do local da prestação de serviço. Só que veja só, na questão do teletrabalho, eu não tenho o local da prestação dos serviços. Pode ser qualquer lugar do mundo. Porque ele pode ser qualquer lugar do mundo. Tá certo. Eu posso ter sido contratada pela HP nos Estados Unidos, mas eu posso prestar o meu serviço na Tailândia, no Egito, no Brasil, ou no lugar onde eu estiver, que pode ser qualquer lugar do mundo. E aí, como ficaria a aplicação da norma no caso de descumprimento da relação contratual? Então, o TST vinha julgando por este foco, que era o local da prestação de serviços. Mas no direito do trabalho existe um princípio que é maior, que é o princípio da proteção, que visa justamente tentar equilibrar, né, as partes nessa relação contratual. Porque de um lado eu tenho uma grande empresa transnacional com poderio econômico gigantesco e de outro lado eu tenho um trabalhador. Né? Eles não estão em pé de igualdade. E aí o princípio protetivo, o princípio da proteção, que é a base do direito do trabalho, tenta justamente equilibrar essas partes para que eu tenha uma decisão mais justa ao caso concreto. E o princípio protetivo sempre diz que as normas mais favoráveis serão aplicadas ao caso concreto. E aí nós temos um conflito de normas, porque em determinados momentos, se eu aplicar a norma do local da prestação do serviço, ela pode ser mais prejudicial do que a norma da contratação ou da nacionalidade desse trabalhador. E aí eu tenho um princípio protetivo do direito do trabalho que está sendo ofendido. Então esse é o foco da pesquisa e nós estamos mapeando casos concretos. Nós estamos trabalhando com empregados que prestam serviço para grandes empresas e que neste sistema de teletrabalho tem morado, tem vivenciado, tem experimentado vários locais do mundo para constituir a sua família, para constituir, né, a sua base familiar. E eles atendem justamente o perfil que a gente tratava anteriormente, no primeiro bloco, que é esse perfil jovem? Exatamente. Os empregados que nós estamos mapeando hoje, sim. São empregados que visam essa mobilidade, querem conhecer o mundo, querem experimentar a vida em diversos locais, em diversos países, tendo a segurança que estão mantendo uma relação de trabalho, uma relação de emprego com estas grandes empresas, tendo, né, na sua rotina o cumprimento de metas. E nós estamos tentando entender como se dá esse processo e, em caso de descumprimento, como vai ser resolvido este conflito, porque aí você está trabalhando com várias normas jurídicas, porque não é uma relação de teletrabalho nacional, é uma relação de teletrabalho transnacional. E aí não é só o direito do trabalho que está envolvido nesta ótica, nós estamos trabalhando com o direito do trabalho para estudar essa relação de trabalho, nós estamos trabalhando com os direitos humanos para ver como fica o trabalhador, né? Nós estamos trabalhando com o direito internacional e o princípio da autonomia dos estados, a aplicação das normas, no caso concreto, e juntando, né, todos esses ramos da ciência jurídica, nós estamos fazendo uma construção, junto com os nossos alunos, para tentar entender esse novo fenômeno, porque são pesquisas que quase não existem hoje no Brasil. Aproveitando a sua fala, há um envolvimento então direto dos alunos do curso de Direito justamente nessa pesquisa que auxiliam aí no estudo. Exatamente, porque esse é o objetivo principal, né? Que a gente possa construir esse conhecimento de forma conjunta, para que a gente possa
compartilhar de todas essas informações, porque com certeza elas são extremamente úteis. Como eu estava te referindo antes, em 2012, o próprio Tribunal Superior do Trabalho parou para se questionar sobre a aplicabilidade deste princípio, dessa norma, perdão, onde diz que é no local da prestação do serviço que vai vigorar as normas aplicáveis àquele caso concreto, porque realmente estamos nos dando conta que talvez esse não seja o viés mais protetivo ao trabalhador que necessita de auxílio neste impasse de descumprimento das relações trabalhistas. E qual seria então, professora? Pois é, tendo em vista que esta súmula, né, foi cancelada, agora está se trabalhando numa nova construção doutrinária e jurisprudencial, mas nós já temos mapeado alguns julgados onde os tribunais regionais do trabalho têm entendido que neste conflito de normas trabalhistas, no teletrabalho transnacional, a norma mais protetiva ao trabalhador é que ela vai ser aplicada ao caso concreto, para que assim então se satisfaça o anseio principal do direito do trabalho, que é manter, né, a relação de trabalho da forma mais benéfica ao empregado, porque sabe-se que não é uma relação que está no mesmo pé de igualdade. Os conflitos mais comuns que a pesquisa conseguiu apurar, professora? Estamos ainda numa fase inicial, mas temos observado que a questão da jornada de trabalho, ela é uma questão constante em todos esses descumprimentos contratuais, né? E o excessivo cumprimento de metas, ou seja, muitas vezes as metas que são passadas ao trabalhador são intangíveis. Mesmo que ele trabalhe 12, 18 horas dia, ele não consegue atingi-las. Então a gente está trabalhando com este excesso de metas a serem cumpridas e a extrapolação da jornada de trabalho. No momento posterior, a gente vai tentar investigar um pouquinho a questão da saúde física do trabalhador que presta serviço num local distante do chão da fábrica, num local distante do seu empregador e os impactos dela, né, tanto biologicamente quanto psicologicamente. Professora, há um questionamento, eu acho que bastante importante, a gente também pode trazer ao longo desse programa, que é justamente essa questão hoje com as inovações tecnológicas, das redes sociais, propriamente dessa liberdade que a gente tem de troca de e-mails. Como que funciona isso dentro do teletrabalho, visto aí também de maneira internacional, né? Essa relação entre a pessoa que trabalha em casa ou trabalha em outro ambiente com propriamente o empregado, né? O empregador. Isso, o empregador. Como que se dá essa mediação? Nós também estamos mapeando as diversas formas pelo qual o teletrabalho acaba sendo exercido, né? Então a gente já averiguou que em algumas empresas se entende que o funcionário está trabalhando a partir do momento que ele está fazendo o seu login, a partir do momento que ele estiver logado ao sistema, ele está prestando serviço. Esse é o monitoramento. É o monitoramento. Perfeito. Alguns pelo controle da íris do funcionário, outros pela webcam. Então a gente está fazendo esse mapeamento e esse diagnóstico sobre as diversas formas que estão sendo postas em execução no monitoramento do empregador e esse controle também, né, da prestação do serviço entre empregado e entre empregador, porque afinal de contas ele está sendo contratado para prestar um serviço e o empregador também tem direito de fiscalizar esse serviço que está sendo executado, mas quais são os limites dessa fiscalização? Porque você veja só, se eu estou no meu ambiente familiar, muitas vezes o fato de eu ligar a webcam e contatar o meu empregador, mas a minha família também está neste mesmo ambiente, então a gente está fazendo análise de diversos segmentos e o viés de cada um dessas formas de monitoramento para ver os impactos também que elas têm causado para o empregado. Que outras metas o projeto então pretende atingir, professora? E há um prazo também para isso? Acredito que não, né? Na verdade, nós nos surpreendemos muito com o projeto. A gente achou que o projeto seria muito mais restrito, apenas uma análise de conflito de normas.
Quando a gente começou a emergir neste mundo que é o teletrabalho transnacional, nós pudemos descobrir que, na verdade, esse projeto vai abrir diversas portas para a gente realizar diversas pesquisas inusitadas, muitas ainda que a gente não observou publicação nacional sobre a temática, mas que outros países que estão mais adiantados do que nós já estão A exemplo de Portugal, né? Como você me contava os Estados antes. Unidos, a Noruega, alguns países que já estão bem mais avançados do que nós no estudo dessa temática. Tá certo. Professora, muito obrigada Eu é por que trazer um agradeço. pouco desse estudo pra gente. Sucesso aí com o teu trabalho. Muito obrigada, eu é que agradeço. Maravilha, então. Bem, obrigada também pela sua companhia. Universidade Aberta vai ficando por aqui. Na próxima semana, então, a gente está de volta com mais um projeto de pesquisa ou de extensão desenvolvido aqui na Universidade de Passo Fundo. Até lá!